Bom dia, minhas amigas e meus amigos, cá estou eu novamente aqui com o propósito de compartilhar com vocês a minha vida espiritual no começo da manhã. E espero bem que sim, espero bem que você esteja aqui comigo, já acordada, e que me acompanhe na minha meditação e reflexão. Hoje vamos compartilhar, eu vou compartilhar o livro de João e nos fala. Uma das minhas passagens favoritas do Evangelho de João é aquela em que Jesus nos ordena que permaneçamos nele. Permanecei em mim e eu em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, a não ser que permaneça na videira, assim também vós não podeis, a não ser o que permaneçais em mim. João capítulo 15, versículo 4. Dentro deste modo da vida, o seu espírito mantém uma conexão interna com o Espírito Santo. A sua mente e corpo fazem o trabalho, não é um modo de vida opcional, é a única maneira para aqueles que realmente querem cumprir os seus destinos. Pois é, minha amiga, não sei se você já abriu a sua Bíblia hoje, se já fez a sua meditação, se já orou e se já se encontrou com Deus. Pela manhã é maravilhoso nós acordarmos e estarmos conectados com o nosso Deus, o nosso Criador, aquele que nos criou, o nosso dom de todas as coisas. Por isso, no capítulo de João nos fala: sou filha de Deus e uma com Cristo. Jesus, há 2000 anos atrás, veio nos oferecer o seu sacrifício numa cruz. Quando o pecado dominou o mundo já não era o mesmo, já não era como antes. Tornou-se, em vez do paraíso, tornou-se o pecado. Adão e a Eva pecou, e por isso as consequências vieram. Jesus é o Senhor da colheita e Ele ouve as suas orações quando você está desesperada, num desespero horrível, se encontra com Jesus. Temos aqui a linda história do encontro com Jesus e a mulher samaritana. Jesus andou na terra para nos ensinar que devemos amar-nos uns aos outros, fazer bem àqueles que necessitam, àqueles que precisam de nós, dar conforto àqueles que estão tristes, oprimidos. Jesus é o pão da vida. E nos fala também no dia seguinte, quando a multidão que ficara no outro lado do mar viu que não havia ali nenhum outro barco, excepto aquele no qual seus discípulos haviam entrado, em que Jesus não entrara com os seus discípulos naquele barco, mas os discípulos tinham ido sós. Contudo, outros barcos haviam chegado de Tiberíades para perto do lugar onde comeram o pão, após o Senhor ter dado graças. Portanto, vendo a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, eles também embarcaram e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando tu chegaste aqui? Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que me buscais, não porque vistes milagres, mas porque comeste o pão e vos saciaste. Trabalhai não pela comida que parece, mas pela comida que durar para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque ele, Deus o Pai, o selou. Então lhes disseram o que devemos fazer para realizar as obras de Deus. Jesus respondeu-lhes:
e disse-lhes: é obra de Deus que creis naquele que ele enviou. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu, para que o vejamos, creiamos em ti, o que tu operas? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito deles a comer do pão do céu. Então Jesus disse: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dará o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então disseram-lhes: Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Pois é, minhas amigas, essa passagem se encontra em João 6, a partir do capítulo 22. Jesus ia até aos oprimidos. Jesus é o pão da vida. É com ele que nós saciamos a nossa fome. É com ele que a gente está quando estamos angustiados, perdidos, sem saber o que fazer. E procurar pão é o mesmo que ter a fome necessária neste mundo. Quando se tem fome, queremos comer. E essa fome é comparada com aquela fome que a gente temos desesperados, e aí encontramos refúgio e o pão da vida, que é Jesus. Jesus é o mesmo de antes e é sempre eterno. Você, no seu desespero, na sua angústia, alguma vez já procurou estar com Jesus? Procure, amiga, porque na nossa angústia, no nosso desespero, só em Jesus encontramos a força necessária para vencer este mundo. Jesus nos ensina a amar ao próximo, a perdoar quem nos magoa, quem nos faz sofrer. Eu sei que é difícil, mas não é difícil quando estamos com Jesus. É como o ramo da videira, não pode dar fruto por si mesmo. E este ramo da videira, dentro deste modo de vida, o seu espírito mantém uma conexão eterna com o Espírito Santo. Se nós nos conectarmos com Jesus, conectarmos com o Espírito Santo, a gente podemos carregar a carga do pecado mais fácil, porque Jesus ajuda-nos a levar as nossas cargas, a levar as nossas dores, os nossos pesares, sentimentos. E ainda nos fala: esta metáfora do ramo da vida me traz um pensamento importante. Um ramo não se desliga da vinha para desempenhar a sua função de produzir uvas, assim como você não deve desligar de Cristo para cuidar das demandas da sua vida. Você deve permanecer nele para fazer o que foi designado por Deus. Que Deus criou você para viver a sua vida. Deus criou-nos, Deus criou você. É o nosso Criador, é o nosso Redentor, o nosso Salvador. Não se esqueça, amiga, cada manhã que amanhece, você foi Deus que acordou. Foi Ele que te acordou, te deu a vida, te deu o ar que você respira. Por isso, amiga, cada manhã se encontre com Deus. O seu dia será mais pleno, mais feliz, mais abençoado, sabendo que você tem um Deus que a ama e que cura todas as suas feridas, todas as suas mágoas e todo o seu desespero. É nele que a gente encontra a paz necessária para o nosso corpo, aquele corpo que Deus nos criou. Oremos. Pai amado, Pai querido, esta manhã queremos te agradecer de nos teres acordado com vida e saúde, de permitires estar aqui conosco. Os nossos pensamentos sejam limpos como a neve pura, Pai Santo. Torna-nos o teu amor, a tua proteção. É o que eu te peço, por Jesus. Amém. Pois é, minha amiga,
que esta reflexão, nesta manhã, cure a sua alma, cure o seu sofrimento, se é que você está sofrendo. Fique com Deus. Que Deus abençoe. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau.